Oiê, bom dia, meu povo. Estou aqui hoje num sábado de manhã para fazer uma reflexão. Eu e as minhas reflexões, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de reflexão, de texto, dessas coisas, né? Por isso que eu posto para vocês aí todos os dias alguma coisa na comunidade já tem um tempo. Antes era Facebook e eu já tem um tempo que eu não faço mais no Facebook. Aí eu tive a oportunidade de fazer aqui na comunidade, então eu faço. E de vez em quando algumas geram uma certa polêmica. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de polêmicas, de debater coisas. Mas tem coisas que eu acho que é legal a gente explicar, né? Mais ou menos explicar o porquê. Tem postagens que tem a ver comigo, tem postagens que não tem nada a ver comigo, mas eu posto porque pode se encaixar na vida de alguém. Nem todas as pessoas que estão aqui no canal gostam desse tipo de vídeo, mas tem algumas que gostam. Tem algumas que vai lá no meu direct e diz: ai, Valquíria, eu adorei o vídeo. Eu adoro quando você faz vídeo falando. Tem pessoas até que comentam mesmo aí no vídeo, né? Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa semana, deixa eu botar aqui o óculos. Eu acabei de fazer meu babyliss, olha que eu tenho que estar com os meus cachos. Aí demora um pouquinho pra cair e quando ele cai é que fica mais bonito. Por enquanto ele fica meio encolhido. Mas eu amo meus cachos de babyliss artificiais. Aí eu coloquei, ó, 3 dias atrás, eu coloquei: o adulto que não se posiciona foi a criança boazinha que aprendeu a não dar trabalho para os pais e a fazer tudo para agradar. Agradar aos outros, né? Nem agradar os pais. A gente, quando eu coloquei a criança boazinha, eu tenho 2 exemplos aqui para citar para vocês. Aí eu coloquei em cima, bom dia, um coraçãozinho, e embaixo eu coloquei, é para refletir. Quando eu coloquei é para refletir, reticências. Quando eu coloquei é para refletir, exatamente que nem todo mundo iria concordar com o que eu falo e poderia ter pessoas que não se encaixassem. Eu coloquei isso aqui porque eu tenho 2 exemplos para dar para vocês, um da minha vida e outro sobre o meu filho. Então teve 2 comentários aqui que me chamaram a atenção e eu vou ler para vocês. Teve um aqui também, assim que eu achei legal. Deixa eu ver aqui os outros. Teve uns comentários legais nesse pôster aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ler primeiro esse aqui que eu achei. Depois eu vou ler outros aqui que eu achei legal. A Albanise Cruz, ela colocou assim: gente, nem tudo que é dito por pessoas na internet é verdade absoluta. Cada caso é um caso. Todas as pessoas são gêmeas? Acho que não. Tem pessoas muito tóxicas. É melhor resolver situações com diplomacia. Essa é a minha opinião. O espaço é democrático. Essa é a minha opinião. Tudo certo. Mas ela editou. Ela não colocou. Eu deveria ter printado, como eu tô vendo agora que ela editou. Quando eu comecei a ler, eu não tinha nem visto editado. É porque eu respondi. Ela foi até meio grosseira no comentário dela. E agora eu tô vendo que ela editou porque eu respondi. A minha resposta. Ela não colocou assim, ela editou, mudou algumas palavras, porque eu acho que quando a pessoa posta alguma coisa, ela tem que sustentar o que ela fala, não editar depois. Se quer rebater ali a resposta, vai lá em outro comentário e comenta o que você acha. Afinal, eu tenho uma opinião e milhões de pessoas têm opiniões diferentes à minha. Nem todo mundo é obrigado a concordar com a minha e nem eu sou obrigada a concordar com a opinião de ninguém. Agora eu achei errado aqui o que ela fez, ela editou. Quando eu tava lendo o comentário, eu falei, mas ela não comentou isso. E agora que eu vi que ela editou. Então, Albani, se você segue meu canal, porque tem muita gente que participa das postagens, mas não segue meu canal. Foi feio o que você fez. Você deveria ter
colocado abaixo a sua opinião. Eu iria respeitar do mesmo jeito. Mas sustento que você fala, tá tudo certo, eu não me ofendi não. Mas eu coloquei assim, af mesmo. Nem sei porque eu perco meu tempo. Tem pessoas que não entendem, é complicado. Se você não concorda, tá tudo bem, é a vida que segue. Esse é o lema da minha vida, minha gente. Nem todo mundo é obrigado a concordar comigo e eu não sou obrigada a concordar com todo mundo. E vida que segue. Eu até vou comentar no final do vídeo, não posso esquecer de um fato que aconteceu comigo na academia na quinta-feira, com uma moça lá. Enfim, teve esse comentário, eu vou ler outros comentários para poder dar minha opinião aqui, o porquê que eu postei isso. Josefa Sampaio, minha opinião, não sei se nesse caso, a criança tem que ser boazinha, Quando a criança... eu não entendi. Quando a criança quando cresce, ser um adulto... para ser um adulto comportado, na minha opinião, criança tem que ser criança, se comportar como criança, desde que cresce tudo não muda, não sei se está correto e tudo certo, é a opinião dela. A Maria Zebeldi, vontade própria eu tenho, muita, mas existem situações que ainda tenho medo de me posicionar, vê, ela é uma adulta, de me posicionar em questões políticas, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que complicado o debate político, eu também acho que não se deve debater, as pessoas brigam muito por causa de política de A, B ou C, e cada um tem sua opinião, e cada um vota em quem quer, e cada um tem seu partido, e tá tudo certo, eu sou uma pessoa que não discuto política, eu tenho meu partido, eu tenho minha opinião própria, e cada um que tem a sua, pra mim, como eu disse, tá tudo certo. Aí ela diz, políticas, por exemplo, porque a agressividade verbal é muito grande, igual a que vivi na infância e juventude. Já passei por psicólogos, melhorei muito. Você veja o que é ser uma criança que não se posiciona. A Cleusa Silva, prestou atenção nessa frase? A mim, isso soa como uma apologia. Você está... Foi esse outro comentário que me chamou a atenção. Você está generalizando, eu não generalizei nada, eu coloquei. É para refletir. Você está generalizando, afirmando. Eu não afirmei nada, eu coloquei um pôster. Veja como as pessoas gostam de levar o debate a uma coisa séria, que pode gerar uma briga sem necessidade nenhuma, é só questão de opinião. Você está afirmando que bons filhos se tornam adultos fracos. Não concordo. Existem vários fatores para o não posicionamento de uma pessoa. Nós, enquanto pais, devemos sim ensinar nossos filhos a serem bons e se tornarem homens de bem. A postagem não foi sobre isso, eu vou explicar já já. Mas é como eu já falei, tem gente que entende, tem gente que não entende. Então, assim, eu sou responsável pelo que eu posto, mas eu não sou responsável pelo que as pessoas entendem daquilo ali, né? Existe sempre um fundo atrás daquilo ali. Eu coloquei, amiga, você já ouviu a frase que diz, sempre existe exceção? Eu coloquei até o caps lock. Sempre existe exceção? Então, na vida, nem tudo é regra. Eu respondi para ela, né? Aí teve outros comentários aqui legais, mas esses dois comentários do AF que foi editado, que eu acho que ela deveria ter deixado como ela, porque eu acho bonito, a pessoa tem que ter opinião. É triste você não ter opinião própria. A gente tá aqui... para exercer nosso direito de livre expressão até então, sem ofender a ninguém, não é isso? Eu não ofendi a ninguém, eu coloquei uma reflexão que se encaixa na minha vida e eu vou... Gente, muito obrigada por interagir aí nos posters, né? Eu acho muito bacana quando vocês interagem, nem sempre quando vocês concordam, quando vocês discordam também é bom, é ensinamento para mim, é ensinamento para quem lê. Cada um tem uma opinião, eu respeito a de vocês, eu espero que vocês respeitem a mim também, porque a gente tá aqui nesse mundo é para isso, é para se respeitar e a gente poder ter o livre-arbítrio de poder viver como quer, de poder falar o que quer, de poder fazer o que gosta, sem que pessoas critiquem. A gente não está livre disso. Críticas existem, né? Construtivas e destrutivas existem, mas a gente está aqui para isso, para aprender e evoluir como ser humano. Então vamos lá. Quando eu postei isso, eu vou primeiro falar, depois eu falo de mim, eu vou primeiro falar sobre o meu filho.
Quando eu fui... Não, eu tenho que começar por mim. Deixa meu filho para depois, tem que começar por mim. Minha mãe também me criou para ser uma criança boazinha. Minha mãe também me criou assim. Para ser uma criança educada, para ser uma criança que respeitasse, para ser uma criança que dissesse bença avó, bença avô, bença mãe, entendeu? Assim, eu fui essa criança. Embora já nasci com uma certa rebeldia, porque eu tenho uma rebeldia interna, eu tenho vários conflitos internos. Mas isso não quer dizer que esses conflitos venham de fora, são conflitos meus, que eu mesmo me analiso e eu mesmo resolvo com o passar do tempo, até então descobrir o porquê daquele conflito que eu tenho. Mas enfim, eu fui uma criança criada para ser uma criança boazinha. E o que é que acontece? Quando eu estava no primário, eu vou contar esse fato, depois eu vou pro meu filho. Quando eu estava no primário, sendo uma pessoa, embora rebelde, mais internamente, né, que todas as rebeldias que eu tive na minha vida foi para me prejudicar, não foi para prejudicar ninguém. Inclusive eu estava conversando com isso com minha mãe semana passada, que foi bem legal isso aí, né, relembrar isso aí. E hoje eu reconheço que muita coisa que eu fiz na minha vida, mesmo criança, na rebeldia, foi para me prejudicar, porque quando a gente faz coisas que a gente acha que vai para chamar a atenção dos pais, por exemplo, na verdade a gente está se prejudicando, a maioria das vezes. Então minha mãe me criou para ser uma criança boazinha. Eu quando estava no primário, eu não me lembro exatamente qual é a série, segunda série, primeira série, eu não me lembro. Aí eu fui criada ali, ali na Estado dos Remédios, né? Fui criada ali, cheguei ali com 6 anos de idade e estudei ali e minha mãe mora ali até hoje, eu morei só sair quando eu fui morar fora. Enfim. Quando eu estava lá, o pessoal dali, daquele bairro ali, todo mundo se conhecia e todo mundo que era daquela faixa de idade estudava naquela escola. Então, eu tinha uma vizinha, ela mora até hoje lá, eu não moro há muitos anos. Eu tinha uma vizinha, que o nome dela é Mércia, e ela implicava muito comigo. Eu era muito magra, desde que eu nasci eu era magrinha. Com o tempo a gente vai ficando mais fofinho, mais gordinho, né? Tô tentando aí perder minha gordura localizada e colocar no lugar massa muscular. Não é fácil não, mas eu tô na luta. Então, ela implicava comigo. Eu não sei porquê, gente. Olha, isso eu carrego comigo até hoje. Eu tenho cara de gente nojenta. Nojenta como? De pessoa intragável. Meu marido me disse isso quando me conheceu. E muita gente que me conhece, hoje em dia até que não, né? Mas muita gente quando me conhecia, dizia logo que eu te conheci, eu não fui com tua cara, você tem cara de gente nojenta, sabe? De gente assim, boçal, de gente, como é que eu vou explicar? De gente, eu acho até que se acha superior, eu não sei, mas assim, a primeira vez que quando a pessoa me vê, que a pessoa não me conhece, ela me acha com cara de nojentinha, assim, né? E isso não é só quando eu era criança nem adolescente, isso é até hoje. Tem pessoas aqui em Gravatá que eu sei que não gostam de mim e eu não conheço, mas a gente sabe quando a pessoa não gosta da gente. Enfim, ela não gostava de mim e ela era aquela pessoa que ela tinha turminha. Eu nunca fui de turminha, eu sempre fiz amigos, mas eu nunca fui de fazer turmas. Então ela tinha uma turminha em que ela era a que dominava a turma, era tipo 4 meninas que andavam com ela, e ela que dominava a turma. Então o que ela mandava, ela era aquela pessoa covarde. Até hoje, as pessoas que eu conheço, quando eu encontro, que eu vou em Recife, ou que são amigos do meu irmão que vem aqui, perguntam, mas você perguntou sobre você. Aí eu digo assim, meu Deus do céu, eu queria saber que coisa é essa da Messi até hoje, com essa idade, ela queria saber da minha vida. Diga ela que eu estou muito bem. E eu não procuro, gente, depois eu vou falar sobre isso. Enfim, ela fez uma turminha na escola, como ela não gostava de mim, ela era minha vizinha, mas era vizinha assim de rua, ela era uma rua, a Coronel Alfredo Duarte assim, eu morava assim, mas para 2 ruas depois da dela, ela morava bem antes, em uma casa, eu morava até numa casa de esquina, que eu postei um dia desse aí, uns shorts para vocês. Mas ela não ia com minha cara. E quando a gente estava no primário, ela fazia bullying comigo. E eu era aquela pessoa boazinha, que as pessoas pisavam em mim, sabe? Então, dentro da escola, ela fazia muito bullying. Ela ficava cochichando, rindo. Aí as meninas passavam, me empurravam.
sabe assim, me empurrava e dizia, desculpa, eu tropecei. Fazia aquilo que vocês já sabem. A tal ponto de que a gente levava lancheira, né, para a escola hoje em dia. Acho que essa ainda leva, minha sobrinha ainda leva. Ao ponto de um dia eu não querer ir mais pro recreio. Eu pegava meu lanchinho, ficava ali dentro da sala de aula, comia o meu lanchinho, muitas vezes eu chorava, eu tô falando isso com vontade de chorar. Às vezes eu chorava dentro da sala de aula, porque eu queria sair, porque eu queria correr, porque eu era uma criança. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Eu era só uma criança boazinha, porque fui criada para ser uma criança educada, respeitar os outros e ser boazinha. E esse boazinha me trouxe prejuízo. Então, depois que eu... Desculpa, gente. Depois que passou um tempo, eu aguentando aquilo ali, eu refletindo como eu já era uma pessoa desde que nasci, com vários... Aí eu não vou conseguir falar. Peraí, gente, calma. Vamos lá. Vocês viram que coisas que acontecem, eu já tenho 58 anos de idade. Eu acho que eu deveria ter o quê? Uns 8 na época, não sei. Vocês viram que certos traumas da infância a gente carrega até morrer. Por isso que a gente não pode ser uma criança tão boazinha. Eu vou explicar o porquê. Teve um dia, um belo dia, né? Tão cansada de chorar, tão cansada de ser humilhada na escola por nada. Porque eu era magra, me chamavam de Olivia Palito, me chamavam de Cibite Baleado. Enfim, gente, era tanta coisa, sabe, assim, e eu não andava com ninguém, eu não tinha turma. Eu ia com meu irmão, que era menor, era 2 anos menor que eu ia de mão dada com ele, voltava de mão dada com ele, não era nem tão perto, mas naquela época criança ainda podia andar, né? A minha mãe sempre trabalhou fora para sustentar os filhos, e eu ia e voltava com meu irmão, que era menor do que eu. Cuidava do meu irmão, deixava meu irmão na sala de aula, depois pegava meu irmão. Eu não sei se eu tinha 8, 9 anos, na verdade eu não me lembro a minha idade. Vocês viram que esse trauma é complicado, né? A gente não pode ser tão bonzinho também não, porque senão a vida engole a gente. Então eu comecei a refletir, chegava em casa, eu não dizia nada para minha mãe, nada, absolutamente nada. Isso já é uma personalidade minha, eu sofro calada as coisas. Até o dia que começa a aparecer coisas em mim, começa a aparecer mancha roxa, começa a ter dor de estômago, começa com enxaqueca que não termina nunca, porque eu guardo muitas coisas. Até a hora que eu explodo, quando eu explodo, aí eu boto tudo pra fora. Mas infelizmente é uma coisa que eu não consigo dominar, essa coisa de ficar guardando as coisas. Eu guardo, não adianta. Então, um belo dia eu cheguei pra mim mesmo e falei, mas gente, por que eu não fiz nada? Eu sou uma pessoa que respeita todo mundo, eu chego na minha, eu saio na minha, eu sou assim até hoje, minha gente, em qualquer lugar que eu chego, eu sou na minha. E eu não entendo porque ela faz isso comigo, meu Deus, é só de maldade, eu não fiz nada. Até um dia que eu falei, eu vou reagir. Eu vou reagir porque se eu não reagir, eu não vou ter vida. E isso não era só na escola, isso era na rua também. Porque a gente morava próxima. E ela fazia a mesma coisa, porque todo mundo morava naquele bairro, no meio da rua. Eu não podia brincar no meio da rua. Eu gostava muito de andar de bicicleta, às vezes fazia turminha para me cercar. Enfim, quando foi um belo dia eu me revoltei de um jeito que eu falei, eu vou reagir, seja o que Deus quiser. E eu não falei nada para minha mãe. Quando cheguei na escola esse dia, eu estava tão revoltada, porque a minha personalidade é essa, de guardar, guardar, guardar. Eu sempre digo a todo mundo que é um copo, a minha personalidade cabe num copo, né? As coisas que eu vou guardando, ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando ele chega no topo, ele transborda, e quando ele transborda, eu boto tudo pra fora. É da minha personalidade isso, eu sou assim até hoje. E naquela época, o copo já tinha transbordado, então eu falei pra mim mesma, hoje eu vou reagir. E fui realmente decidida a reagir, independente do que acontecesse. Então, quando eu cheguei na sala de aula, eu sentei como eu sempre sentava, eu gostava de sentar bem na frente, eu sentei como sempre sentava lá. Quando chegou na hora do recreio, elas já saíam da sala de aula, que a professora saía primeiro, tocava, a professora saía, elas já saíam soltando piadinha pra mim.
E engraçado é que ela mandava as meninas fazer, ela era comandava. E aí, quando ela falou, e aí, vai não, brincar não, não sei o que, saiu falando besteira, aí eu fiquei calada, fiz o meu lanche lá dentro da sala de aula e fui pro pátio. Quando eu cheguei no pátio, elas começaram a fazer o bullying que sempre fazia. Então eu cheguei perto dela, pertinho dela, a raiva era tão grande que naquele momento eu não tinha medo de mais nada. Eu cheguei perto dela e falei, olha só, hoje foi a última vez que você e sua turma fez isso aqui comigo. Eu não quero confusão aqui dentro da escola não, mas quando terminar a aula eu vou lhe esperar lá fora. Eu estava realmente decidida. Ela abriu o olhão assim pra mim porque ela era aquele tipo de pessoa covarde, que ela não tinha coragem de fazer, ela mandava as pessoas fazerem por ela. Era a chefe, né, que mandava e as pessoas obedeciam. Aí eu falei, eu vou esperar lá fora. Terminou a aula, eu peguei meu irmão, eu falei, sente aí. Ele sentou, eu fiquei do lado de fora. Eu saí primeiro, eu não deixei nela sair primeiro, eu fiquei lá na frente. Quando ela saiu, porque quando saía, às vezes tinha pai que ia buscar um, outro, ela sempre ia com algumas meninas para casa, às vezes ia sozinha. Nesse dia acho que ela estava com uma ou duas amigas. Aí ela saiu, eu não fiz nada na frente da escola, eu só fiquei olhando, ela passava, ela olhou para mim, eu fiquei olhando, eu deixei ela aí na frente e fui atrás. Certo momento ela parou, quando ela parou, eu olhei para ela, aí eu falei, é na frente que você quer que eu vá? Pois eu vou. Aí fui na frente, a gente foi, passou lá da calçada, chegou no posto de gasolina, isso eu me lembro até hoje, chegou no posto de gasolina, ela mandou a amiga soltar uma piada, porque eu já sabia que era ela. Gente, eu soltei, eu pedi a meu irmão, eu falei, fica aqui, segura minha bolsa. Eu peguei essa menina, mas eu bati tanto. Eu fiz errado? Eu não sei, gente, eu botei minha raiva pra fora. Aquilo que ficou acumulado durante muito tempo, saiu. Eu precisava fazer aquilo. Eu precisava ser respeitada. Eu precisava mostrar para as pessoas que eu não queria ser engolida pela sociedade, que eu não queria ser engolida pelo mundo, que eu não queria ser engolida por aquelas meninas, que eu também era um ser humano, que eu também tinha força, que eu também sabia me defender, embora não tivesse turma nenhuma. Então eu bati tanto, e ela era aquela pessoa que ela apanhou demais, porque ela era covarde, ela mandava as pessoas fazer. Depois que eu bati, eu olhei para ela e falei, a partir de hoje, nunca mais você olhe para mim. A partir de hoje, nunca mais você fale nada da minha pessoa para ninguém e nem mande ninguém fazer nada. Porque senão você vai apanhar todos os dias, porque eu vou bater em você. Pode dizer para sua mãe, falar na escola, falar o que você quiser. A partir de hoje, para mim, a minha pessoa não se incomoda mais com o que você for fazer. Fique calada quando você passar por mim. E fui embora. E cheguei em casa com a alma lavada. Juro. Gente, quem quiser me criticar, quem quiser falar que eu estava errado, fala o que vocês quiserem. Quem sofreu fui eu. Quem passou o que passou fui eu. E não era só eu não, era uma amiga minha também, a Adriana, que é minha amiga até hoje. Ela também morava lá. No caso, ela era gordinha. Como ela era gordinha, as pessoas faziam muito bullying com ela. E como ela não tinha mãe, ela foi criada por o avô e pela tia, foi pior ainda. E apelidavam ela, na época, de Bolô Fedor. E ela chorava muito, né? E ela é minha amiga, daquela época, só tenho 2 amigos assim, que eu tava até falando pra minha mãe hoje. É o Lupécio, que é um amigo meu, e a Adriana, que eu carrego comigo. Tenho vários no meu Facebook, mas que a gente se comunica até hoje, são esses 2. Então, eu fui pra casa. Minha mãe estava trabalhando, eu não falei nada quando ela chegou. Depois de um tempo foi que eu contei o que tinha acontecido, né? Depois que ela descansou, outro dia, mãe, aconteceu isso. Por que você não me falou sobre isso? Eu falei, porque eu não quis falar, eu não quis falar, eu tive medo de falar, mas enfim, eu tive que fazer isso. Aí, eu nem me lembro, foi que na época que minha mãe falou pra mim. Aí, quando foi depois de um certo tempo, uma pessoa batendo lá no portão, que eu olhei pela grade, ela e a mãe dela.
Aí eu saí, aí eu falei, diga. Aí ela disse, sua mãe está? Eu disse, está. Aí chamei minha mãe. Aí a minha mãe saiu. Aí ela falou, olha, eu vim aqui e essa menina, essa que bateu em mim, era considerada a riquinha da rua, a riquinha do bairro, sabe? Ela depois que virou adolescente, ela foi a primeira a ter carro, o pai dela tinha uma empresa, a gente era tudo mais humilde, ela era aquela pessoa que tinha tudo que ela queria. Eu não sei se é por isso que ela era desse jeito, não sei. Hoje já não é mais assim, hoje ela, infelizmente, a vida dá voltas, né? Enfim. Aí ela foi falar com minha mãe, olha, aconteceu isso. Aí minha mãe falou, a minha filha me contou. Eu não sei se a sua filha lhe contou também o que ela fez com minha filha durante muito tempo e nem eu sabia. E eu fiquei sabendo hoje. E eu vou lhe dizer uma coisa pra você. Olha, eu criei minha filha para respeitar as pessoas. Eu criei minha filha para ser uma pessoa boa, para respeitar pai, mãe, gente no meio da rua, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, ser educada nos lugares que ela chega. Mas eu não criei minha filha para ser maltratada por ninguém, não. E eu vou dizer para a senhora o que eu falei para ela. Se a sua filha continuar fazendo o que ela vem fazendo, eu já disse a ela, bata. Porque se você chegar apanhada dentro de casa, eu nunca levantei a mão para você, mas vai ser a primeira vez. Então eduque sua filha para ser uma pessoa melhor. Porque aqui nessa terra ninguém é melhor do que ninguém, não. E é isso, tá dito. Cuide da sua filha que eu cuido da minha. E ela foi embora e a partir daquele dia, ela e as outras meninas começaram a me respeitar. Mas me respeitavam de uma forma que aonde eu chegasse, se tivesse a turminha e eu chegasse, todo mundo se espalhava. Eu era espalha bolinho, minha gente. Você veja o que é que a vida faz com a gente. Na rua era a mesma coisa. Como eu tinha muita amizade com a Adriana nessa época não estudava nessa mesma escola que ela era menor. Como eu tinha muita amizade com a Adriana, como ela andava muito comigo, as pessoas respeitavam até ela. Quando ela estava comigo, uma vez eu saí de bicicleta, eu andava muito de bicicleta de tarde por ali. Uma vez eu saí de bicicleta, acho que a Adriana tinha saído para comprar alguma coisa na vendinha. Tinha aquelas vendinhas, né, minha gente, antigamente de bairro. E aí, quando eu saí de bicicleta, de longe eu vi a Adriana, assim, toda encolhida, e uma menina falando não sei o que pra ela. Aí eu corri, parei a bicicleta, aí eu disse, tá acontecendo alguma coisa aqui? Aí a menina olhou assim pra mim, que eu já tinha ganhado fama no bairro, eu já tinha ganhado a fama, todo mundo tinha medo de mim. Engraçado, todo mundo ficou com medo de mim. Eu já tinha ganhado a fama, aí o que acontece? As pessoas começaram a me respeitar. Veja o que a gente tem que fazer para ser respeitada contra a vontade da gente, né? Porque é o que eu falei, o mundo engole a gente. Então, assim, aí a Adriana falou, não, ela estava falando, eu falei, a partir de hoje, você não vai dizer mais nada a ela, porque se você disser, você vai se ver comigo. E aí, a partir daquele dia, eu não só me blindei, mas eu comecei a proteger a Adriana, e a gente ficou mais amiga ainda, e a gente é amiga de mais de 50 anos. Enfim, eu deixei de ser aquela criança boazinha? Não, eu continuei sendo boazinha, só que com quem merecia. Eu continuei sendo a pessoa educada, eu continuei sendo a pessoa que respeitava, eu continuei sendo aquela criança que dizia benção-avó, mas para o mundo eu tive que mostrar que eu tinha força, eu tive que ser forte a pulso, porque o mundo precisava, eu precisava, porque o mundo ia me engolir se eu não fosse daquele jeito. E isso, minha gente, até hoje. Isso é em qualquer situação. Isso é na escola, isso é na faculdade, isso é no trabalho, isso é na rua, isso é dentro do ônibus. Se você não se... Você tem que se preservar. Eu acredito que você tem que manter o máximo de distância que você pode e respeitar o limite de cada pessoa e demonstrar que o seu limite também tem que ser respeitado. Mas você não pode deixar que ultrapassem os seus limites e façam de você esse pano de chão. Não é por aí que a coisa funciona. Quando eu coloquei esse pôster, eu coloquei exatamente por causa disso que aconteceu. Então, dali pra frente foi só alegria, porque nunca mais na vida ninguém me colocou nenhum apelido, ninguém colocou mais o dedo no meu rosto e ninguém falou mais pra mim nada que me desagradasse. Não é nem desagradasse, nada que me ofendesse, né? Começaram a me respeitar.
Mas para isso eu tive que me posicionar. E como criança boazinha, eu não me posicionava e sofria muito. Em relação ao meu filho, eu criei meu filho da mesma forma, eu até falei para o meu marido, eu vou criar o meu filho do mesmo jeito que eu fui criada, porque eu acho que a criação que a minha mãe me deu foi a correta. A minha mãe, eu já tenho 58 anos de idade, e a minha mãe nunca na vida levantou um dedo para mim. Ela sempre foi aquela de conversar, de dizer o que era certo, de dizer o que era errado. Engraçado como isso vai passando de geração em geração. Que eu vou falar pra vocês, do mesmo jeito que a mãe me criou, eu criei o meu filho. Meu filho não tem filho, mas ele é professor e de adolescente. E um dia desse, conversando com ele, me emocionou, vou contar a história dele, me emocionou porque, uma das histórias dele, me emocionou porque quando ele falou como ele lidava com os alunos adolescentes, que a gente sabe que a adolescência é uma fase meio complicada. E ele falou, não, quando eu percebo que algum dos meus alunos tem algum problema, que às vezes nós não falamos com o pai, não falamos com a mãe, mas falamos com alguém, com algum amigo, com algum colega no meio da rua que está acontecendo. Infelizmente, eu não sei se é cultural, eu não sei o que é, mas isso é a realidade. Então ele falou, então eu chamo e converso, está acontecendo alguma coisa? Por que você está tão disperso? O que é que está acontecendo? Está com dificuldade na matéria? Está com algum problema em casa? Aí eu me emocionei, comecei a chorar, eu falei, filho, eu já estou com vontade de chorar de novo, eu falei, filho, você está levando para os seus alunos o ensinamento que eu te dei, eu estou emocionada. Ele falou, mãe, tudo que você me ensinou, eu estou passando para as pessoas, porque eu acho que é o certo. Então isso me deixa muito feliz, saber que, semana passada eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu tava bem inspirada, eu falei, mãe, que eu amo a minha mãe, eu falei, mãe, você é a pessoa que eu amo demais nessa vida, e que se várias outras vidas tiver, que eu acredito que tenha, eu quero vir com você, como mãe, como filha, como irmã, mas eu quero que você faça parte da minha vida de novo. Eita, que hoje eu tô... Eu quero que você faça parte da minha vida de novo, mãe. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Gratidão por ter sido minha mãe nessa vida. Eita, Valquíria, que coisa feia. Eita, coisa feia. Então eu quero vir... Em todas as outras vidas, se existir, eu quero vir com você de novo, porque eu te amo. E você sempre, sempre, sempre acertou. E todas as vezes, se eu nunca falei pra você, porque eu já falei, eu vou te dizer. Todas as vezes que eu te trouxe alguma tristeza, você me perdoa. Mas eu era aquela adolescente rebelde, sabe? Que queria mostrar o mundo. Eu agora me lembrei da Legião Urbana, Legião... Não, foi Cazuza, né? Eu era aquela adolescente que queria mudar o mundo. E a gente sabe que a gente não muda o mundo, a gente tem que se mudar, a gente não muda ninguém, a gente não muda o mundo, a gente não muda as pessoas. A gente se muda, é uma busca, um aprendizado interno. Então, a partir do momento que a gente é resolvido, que a gente se muda, a gente se conhece, a gente consegue levar uma vida mais tranquila, a gente consegue levar uma vida melhor, né? E a gente entende que a gente não pode mudar o mundo. Aí eu disse, todas as vezes que eu fui rebelde por achar que eu estava certa, por achar que eu podia mudar as coisas, você me perdoa, não foi minha intenção, mas eu te amo demais. Eu sempre falo pra ela, mãe, eu te amo. Então, eu criei meu filho para ser uma criança boazinha também, do mesmo jeito que eu fui criada. Mas com aquela experiência de que eu já tinha passado, eu observei. Mas eu criei meu filho exatamente para isso. E ele é uma pessoa super educada. Meu filho começou a namorar com essa esposa dele, que ela ele está em São Paulo, já estão 5 anos lá. Quando eu cheguei aqui em Gravatar, ele foi para São Paulo início de 2020. Eu cheguei em Gravatar em 2021. E aí eu falei, Caio, eu preciso conhecer os pais da sua namorada. Na época ele namorava, né? Eu preciso conhecer os pais dela, porque você mora aí em São Paulo, mas na época ele estava dividindo o apartamento com um amigo.
você mora em São Paulo, eu conheço alguns amigos, porque esse amigo que ele dividia apartamento, fazia faculdade com ele em Foz, o Raul, eu conhecia muito bem o Raul, um menino excelente também, super educado. Meu filho só escolhe amigos que tem a mesma vibe que ele. E aí ele falou, não mãe, você vai conhecer. Eu falei, eu vou para São Paulo, mas como eu não posso ir esse ano, eu quero conhecer os pais da menina, né? Não é assim, você não tem pai, mas você ainda tem mãe, você ainda tem família. Quando foi um certo dia, eles foram para casa de praia dos pais dela. Aí ele disse, mãe, a gente tá indo para casa de praia, era na sexta, amanhã eu faço uma chamada de vídeo com você. Eu disse, tá bom. Aí quando foi no sábado de manhã, ele abriu a câmera. Olha a felicidade de uma mãe. Ele abriu a câmera, aí a primeira que eu vi foi a Sandra, que é a mãe da esposa dele. Aí eu conheci, ela falou, peraí, antes de qualquer coisa, Valquíria, que o Caio fala muito de você, mas antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer, o seu filho é muito educado. Eu tenho que dizer aqui, como mãe, que sinceramente, eu estou assim, apaixonada pela pessoa do seu filho. Ele é muito educado, ele é aquela pessoa que ajuda em tudo, é aquela pessoa que está sempre disposta a estar preparado para o que a pessoa precisar. E eu tinha que te dizer isso. Eu me enchi de orgulho. E ele é até hoje uma pessoa super educada. Eu vou começar outro vídeo que já deu 20 minutos. E para uma mãe, para um pai, não existe recompensa maior de saber que seu filho entra e sai de qualquer lugar e ele é querido pelas pessoas e ele tem educação. Ele não gosta de briga, ele não gosta de confusão, ele é educado em todo canto que ele chega. Ele é pessoa, minha gente, não é porque é meu filho, não. Ele é muito inteligente, muito culto. Eu já falei aqui várias vezes, né? Ele agora está fazendo mestrado em filosofia. Graças a Deus, ele disse que ama, ele ama. Ele disse, o que eu mais gosto de fazer na minha vida, mãe, é estudar. Eu fico muito feliz por isso. Então, eu criei meu filho para ser uma criança boazinha, um ser humano bonzinho, igual minha mãe fez comigo. Quando a gente foi embora para Tefé, ele saiu daqui com 2 anos, né? Lá ele fez 3 anos. Ele tinha 3 anos. Eu já falei assim, acho que outras vezes aqui, quando a gente foi morar em Tefé no primeiro ano, meu marido era militar na época, não tinha casa disponível, é uma cidadezinha no meio da selva amazônica. Não tinha casa militar disponível na Vila Militar. Então, eles pegavam, que eram antigos alojamentos, tipo quarto com banheiro, que eram antigos alojamentos. Eles colocavam famílias, né, até ficar disponível as casas. Então, eu passei 1 ano morando dentro do quartel, em 2 alojamentos que meu marido pediu para abrir na época, uma parede para poder não ter que sair, para sair de um e outro, né, porque eram 3 pessoas, e a gente passou 1 ano ali. E eu tinha uma vizinha que tinha um menininho, que era até piauiense, eu esqueci até o nome dela era Adriana, mas como era o nome do menino? Eu tenho foto do meu filho, tenho várias fotos do meu filho com ele. Ele era menor, meu filho já tinha 3, acho que ele tinha 2 anos, alguma coisa assim. E ele era aquele menino malvado, sabe? Aí, às vezes, de tardezinha a gente saía e deixava os meninos brincar ali na calçada. Meu filho tinha tipo esses velocípedezinho, né? O filho dela também tinha outro. Eles ficavam brincando pra lá e pra cá. Só que ele era aquele menino, eu esqueci o nome do menino, era um nome bem estranho. Aí, uma vez, eles lá brincando, o menino do nada assim, pá, meteu um tapa na cara de Caio. Eu olhei assim, olhei de novo, aí eu olhei pra ela. Aí ela só disse, faça isso não, fulano, não repreendeu, sabe? Aí, daqui a pouco o menino mordeu o rosto dele. Aí eu olhei assim, eu fiquei esperando e Caio não fazia nada, ele só fazia chorar. Porque ele era aquela criança que não reagia. Ele era aquela criança que ele se encolhia no canto e chorava. Aí eu falei, bora entrar, a gente entrou. Quando Alex chegou de noite, que ele viu a mordida, né, e ele falou assim, o que aconteceu? Aí eu falei, o menino de Adriana mordeu, ele primeiro deu um tapa, depois mordeu. E ela fez o quê? Eu falei, nada. Aí Alex disse, olha, eu não quero meu filho apanhando de ninguém, não. Então, por favor, Caio fez o quê? Eu falei, chorou. Ele falou, está errado. Então, por favor, evite brincar com esse menino, porque eu não quero ver meu filho ficar apanhando aqui dentro de casa, chegar o menino tá mordido, tá apanhado, não. O cara era mais velho do que ele, né? 1 ano mais velho do que ele.
Aí tá, eu nem... É que eu ficava na minha porta, ele ficava pra lá e pra cá na minha porta, ela que vinha. Aí aconteceu a segunda vez. O menino mordeu de novo e ela não fez absolutamente nada. Aí nesse dia eu falei pra mim mesmo, chega. Entrei. Quando eu cheguei em casa, Caio já tinha 3 anos, eu falei, olha só, meu filho. Eu educo você para ser um ser humano bom, para ser um ser humano educado, para respeitar as pessoas. E nunca, em hipótese alguma, levantar a mão para ninguém. Nunca levante a mão para ninguém. Se alguém vier lhe ofender, saia, evite. Mas se por acaso não tiver como evitar, revide. Eu falei como mãe, revide. Nunca levante a primeira mão, mas nunca vire saco de pancada de ninguém nessa vida. Você começa de pequeno. Se você começar a chorar toda vez que o mundo e as pessoas forem cruéis com você, você vai ser um ser humano que não vai se posicionar. Então, revide. É como eu falei, primeira reação é evitar. Saia, não queira conflito. Vá para outro lugar, saia, faça qualquer coisa, só saia do ambiente, revide, saia. Mas se você estiver numa situação que você não conseguir evitar, não apanhe. Porque você vai virar saco de pancada das pessoas. E eu sei o que é que eu estou falando. Não faça mais isso. Quando Alex chegou de noite, né, que ele tinha sido mordido de novo, que foram 2 vezes, aí já foi a 3ª vez, né? Aí Alex, de novo, eu falei, só que agora eu falei com ele. Aí Alex falou de novo. Como homem, principalmente meu marido, que era militar, né? Que também eu nunca levantei um dedo pro meu filho. Meu marido uma vez, por causa disso mesmo, antes da gente ir pra Tefé, ele era bem menor. A gente tava na calçada da minha tia, acho que ele tinha 1 ano e meio mais ou menos, que meu marido também não era de bater não. A gente tava na calçada da minha tia, ele tava brincando. Aí um menino, parece que empurrou ele. Eu não sei como foi. E ele começou a chorar. O pai dele teve uma raiva tão grande na hora a reação, porque ele não reagia, que ele deu um tapa na perna do meu filho. Ele era muito pequenininho, ele tinha 1 ano e pouco. Eu nem entendia direito assim. E o menino era mais velho. Aí eu olhei pra ele, aí eu tava na casa da minha tia, né? Ele começou a chorar, tal, não sei o quê. Quando ele parou de chorar, aí eu falei, vem aqui. Quando ele veio, eu falei, olha só, você é pai e eu não vou tirar essa autoridade, não. Mas eu sou mãe. Quem carregou fui eu. Você tem autoridade, mas tudo tem um limite. Eu não vou criar um filho para ser saco de pancada de marido e nem de pai. Eu não admito, e eu não disse isso na frente do meu filho, não. Eu não admito que você levante a mão de novo para ele. Eu não vou criar meu filho desse jeito, não. Ele vai ser criado como eu fui criada. Se você levantar a mão pro meu filho novamente, eu vou arrumar a sua mala e você vai arrumar um lugar para você ficar. E quem vai criar do meu jeito sou eu. Se eu tô errada ou não, sabe lá Deus. Mas nunca mais na vida você vai levantar o dedo para ele. Nunca mais. E ele falou para mim, eu estou errado. Nunca mais você tem minha palavra. Eu vou fazer uma coisa dessa, porque até eu me arrependi. E nós criamos o nosso filho. Ele saiu de casa para ir morar em São Paulo, ele já tinha 20 e tantos anos. E nunca mais na vida o meu marido levantou a mão para ele. Às vezes ele era ignorante com alguma coisa com o Caio, porque ele não era daquele de Caio, vem aqui, vamos conversar. Quem era assim era eu. Ele ia no rompante. E aí eu chegava para ele e dizia, mas tá errado isso. Aí ele chamava meu filho, quando ele estava errado, ele pedia desculpa. E se por um acaso meu filho estivesse errado, aí eu já fazia o contrário, dizia, filho, poxa, mas tu também estava errado, né? Tu levou o esporro do teu pai, mas tu estava errado, vamos combinar, né? Tu tem que ir lá conversar com teu pai e dizer, e pedir desculpa e dizer que realmente você estava errado. E eu acho engraçado que meu filho dizia assim, quando tinha algum debate dentro de casa entre os 3, né? Que a disputa era mais entre os 2, aí eu dizia, epa, chega, cada um na sua razão e tá tudo certo. Você respeita a opinião dele, ele respeita a sua opinião e tá tudo certo. Ninguém aqui vai brigar porque um acha uma coisa e outro acha outra, não. Opiniões diferentes. Somos seres humanos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. E vocês têm que se respeitar aqui dentro de casa. Eu não admito isso aqui, não.
Aí eles começavam a rir, aí meu filho dizia assim, pai, graças a Deus que a gente tem minha mãe, que ela é remediadora da situação. Ele dizia, mãe, o bom é que você tá sempre no meio aí, sendo pilar de tudo. E graças a Deus, a criação do meu filho, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz. Eu acho que tudo que eu fiz foi correto e ele tá levando isso para outras pessoas, é o que me deixa muito feliz, né? Porque muitas vezes, como eu falei, o adolescente tem algum problema e não tem a coragem de falar pro pai nem pra mãe, mas tem coragem para falar para alguém. E muitas vezes esse alguém não é a pessoa correta para você falar, não é a pessoa correta para dar conselho. É uma pessoa, às vezes, que te leva por caminhos muito piores. Então, assim, ele sendo uma pessoa que vai lá, que se preocupa, que já tem uma vivência boa, que já tem aquela educação, que já tem aquela experiência de vida, principalmente porque teve dentro de casa pai e mãe, que sempre foram pessoas que souberam educar, porque eu tenho orgulho de dizer que eu soube educar. Então, ele direciona aquela pessoa da melhor forma possível, e isso me deixa imensamente orgulhosa, né, de saber que ele está passando para outras pessoas o que eu passei para ele, o que minha mãe passou para mim, que não foi o que minha avó passou para minha mãe, viu, minha gente? Porque minha avó era caceteira. Eu, quando era criança, eu apanhava da minha avó, viu? Minha avó era caceteira. Minha mãe dizia, eu apanhei tanto de mamãe, né? Porque aquela pessoa de sítio, aquelas pessoas mais antigas, ela batiam mesmo. Como minha mãe foi uma pessoa que ela cresceu apanhando, ela falou para ela mesma, filho meu nunca vai levar um tapa meu. E, na verdade, nunca levou, nem eu, nem meu irmão. E somos pessoas que, graças a Deus, eu amo minha mãe, eu sei que ela me ama demais, não a mim, só a minha, é meu irmão. Meu irmão faz tudo por ela, eu também faço tudo. Diga assim, seu filho faz tudo por você, mas quem tem paciência com você sou eu, viu? Se oriente. E ela fica rindo. Por quê, minha gente? Porque a gente sabe, os pais da gente, a mãe carrega, sofre no parto, se recuperar, amamentar, cuidar, vai botar para dormir, às vezes a criança chora, tem alguma dor, não sabe falar, e a mãe tá ali com toda a paciência do mundo cuidando. Aí quando a pessoa vai ficando, os pais vão ficando idosos, tem muita gente que não liga, que larga os pais nos asilos. Já disse a minha mãe, eu espero que não, que ela é uma pessoa muito saudável. Eu não gostaria, e ela mesma diz, Deus me livre, que eu não gostaria de não ter autonomia sobre minha vida, não. Eu digo, mas se precisar um dia, eu vou cuidar de você. E vou mesmo, até o fim. Mas se Deus quiser, ela não vai precisar disso não, né? Porque ela é uma pessoa que gosta muito de viver, de estar com a família, de se divertir. Até uma cervejinha de vez em quando ela toma, que nem eu tomo. Então, assim, eu sou muito feliz, sabe, assim, por tudo na minha vida. Eu sempre digo à minha mãe, Deus me abençoou nessa existência. Eu não fui uma pessoa rica de dinheiro, não. Eu sou uma pessoa rica de família, tive de coisas boas que aconteceram na minha vida, sabe? Deus me presenteou com uma mãe maravilhosa, com um irmão maravilhoso, com um marido maravilhoso, com um filho maravilhoso. Eu sempre digo, o meu pai, eu converso muito com Deus, sabe, minha gente? Eu sempre digo, pai, eu não sei o que eu fiz para merecer nessa vida não, né? Assim, nessa existência não, mas eu sou muito grata por tudo que o Senhor me deu até hoje e me dá até hoje, colocando também a minha saúde aí no meio disso tudo. E eu pretendo continuar fazendo minhas atividades físicas para poder ter autonomia, porque eu também não quero dar trabalho para o meu filho. E eu sempre digo para ele assim, meu filho, eu nunca vou querer, eu só tenho você, né? Eu nunca vou querer te atrapalhar na vida. Então, assim, se um dia, por acaso, eu faço tudo, porque eu sei que eu só tenho você, então eu faço tudo para nunca perder minha autonomia, para sempre ser firme até o final, até o dia que eu morrer, poder me virar sozinha. Mas se um dia, sei lá, alguma doença, alguma coisa, e eu vier a precisar realmente de cuidado, eu só quero uma coisa, eu disse a ele, me leve para São Paulo e me coloque no asilo de lá, porque lá eu vou esperar pelo menos que você me visite, porque aqui eu não vou ter o quê? Um dia eu sei que minha mãe vai, eu posso ir primeiro que ela, eu sei que minha mãe vai, aqui eu vou estar literalmente sozinha. Então a única coisa que eu peço é que você me coloque, e o meu dinheiro dá para pagar o asilo, então você coloque lá. Aí ele fala, mãe, não fala besteira, você acha que eu vou te colocar no asilo? Mas você é louca. Aí eu falei, não tô dizendo que, eu tô dizendo assim, que eu não quero te dar trabalho, nem a você, muito menos a minha nora. Eu quero que vocês sejam felizes. E muitas vezes a gente fica até melhor no meio de outras pessoas da mesma idade, né? Enfim, isso aí
o futuro a Deus pertence. Eu sei que eu já falei isso para ele. Então, minha gente, quando eu coloquei essa reflexão, quando eu coloquei esse pôster, eu não coloquei para dizer que todo mundo que é bonzinho, no futuro não vai se posicionar. Eu citei 2 exemplos aqui para vocês que se encaixam perfeitamente nessa postagem. Como teve a minha história, como teve a história do meu filho, que até na adolescência ele também sofreu bullying quando morava na cidade de Cascavel. Ele estudava no, acho que era Ideal o nome da escola. Ele sofreu bullying lá, né, por ser nordestino. Mas, enfim, ele já sabia se defender, ele já era uma pessoa que se posicionava. Mas se eu tivesse reprimido ele, todas as vezes, não, meu filho, é porque ele é pequenininho, ele só mordeu você porque ele é pequenininho, ele é menor do que você, e ensinasse ele a deixar passar, não posicionar, poderia ser que ele tivesse sofrido na adolescência também, e já ele já não sofreu. Aí ele já aguentou firme e soube como reagir. Então, assim, infelizmente, a gente não pode, a gente tem que educar. Gente, de novo eu vou dizer, isso é a minha opinião. Não significa que vocês têm que concordar, que vocês têm que pensar igual a mim, não. Cada um, olha, o ser humano, ele é único. Nunca vai existir uma pessoa que pense igual a mim, que pense igual a minha mãe, que pense igual ao meu filho, que haja como... Nunca vai existir. Somos diferentes. Nós viemos aqui nesse mundo com todas essas diferenças para aprender a lidar. A gente já nasce o ser humano aprendendo, quando tem entendimento, aprendendo a lidar com outras pessoas. É como eu sempre digo a vocês, aquilo ali hoje não, eu sempre fui, eu sou uma pessoa, eu já falei isso aqui em outro vídeo, que eu, Valquíria, quando chego num ambiente que eu sei que eu vou frequentar por muito tempo aquele ambiente, que tem muita gente e pessoas são diferentes, eu primeiro estudo o terreno para saber como cada pessoa age, para poder agir com cada pessoa de acordo com o que aquela pessoa gostaria que fosse, ou o jeito dela. Mas infelizmente a maioria não é assim, né? Coloca à frente sua opinião e bate o pé. É assim, pronto. E não é desse jeito. Então, por último, eu vou contar para vocês o que aconteceu quinta-feira aqui na academia, que eu acho assim, eu sempre digo assim, infelizmente, eu vou até falar uma palavra feia aqui. Infelizmente, não estou generalizando, mas eu vejo muitas postagens e eu gosto muito de ler os comentários. Infelizmente, tem muito ser humano lixo no mundo. Infelizmente. É feio dizer isso? É feio. Mas eu não consigo encontrar outra palavra. Eu chego na academia, gente, isso é em qualquer lugar que eu chego. Eu chego na academia, eu vou fazer o meu treino. Eu não fico de conversa com ninguém, eu não fico no celular, eu foco no meu treino. Tem pessoas que chegam na academia, se prostam numa máquina, faz uma série, aí fica 10 minutos no celular. Aí faz outra série. Aí fica 10 minutos no celular. Aí faz outra série. Isso, por que eu tô falando isso? Porque às vezes só tem uma máquina daquilo ali. E você, quando senta para fazer um treino, você tem que ter a consciência de que a academia é para muitas pessoas. E que se você passar meia hora ali num determinado aparelho, outras pessoas vão deixar de fazer o treino dela porque você fica mais tempo no celular do que fazendo seu treino. Eu não faço isso. Eu chego na academia, eu já saio de casa com tudo já alongado. Se eu vou fazer braço, eu alongo o braço, todos os exercícios de alongamento eu já faço. Porque quando eu chego na academia, eu estaciono meu carro, chego na academia, passei na catraca, pego todo o material que eu preciso, que eu começo com os pesos, coloco lá, se tiver tudo ocupado, eu vou fazer outra coisa e espero desocupar. Eu não gosto de ficar pedindo para revezar, porque nem todo mundo gosta. Eu sou uma que eu não gosto de revezar. Quando eu chego, eu não gosto porque eu, tipo assim, eu acho meio anti-higiênico. Você senta para fazer um treino, você tá suado, né? Aí você terminou o treino, outra pessoa vai, levanta, senta. Tem muita mulher que vai com aquele shortinho curtinho que aparece quase tudo. Aí eu vou, sento de novo naquele assento suado, quente, eu não gosto. Então eu sempre tô com álcool para lá e para cá, que é o correto. Então eu gosto de passar antes, gosto de passar depois, então eu não gosto de revezar treino. Eu prefiro esperar que a pessoa termine a máquina
E eu vou lá, eu faço meu treino, depois eu saio e tá tudo certo. Eu não deixo meus materiais em lugar nenhum. Do mesmo jeito que eu coloco, eu tiro, coloco no lugar, porque eu sei que o próximo que chegar, o que eu deixar ali, ela vai ter que tirar, guardar, ou então vai acumular, porque vai deixar de novo. E é questão de educação, que infelizmente nem todo mundo tem. O que aconteceu? Eu acabei de dizer pra vocês que tem gente que me acha com cara de nojenta. E eu acho que eu devo ter mesmo, né? Quando a pessoa logo... Por que eu acho que eu tenho cara de nojenta e muita gente acha? Porque eu sou muito séria. Quando eu não conheço a pessoa, eu sou uma pessoa muito séria. Eu só sou eu de verdade quando eu tenho intimidade com a pessoa. Quando aquela pessoa já tá fazendo um tempo parte da minha vida. Então eu sou aquela pessoa super simpática. Mas e não é que eu não seja simpática não, tá, gente? Mas é tipo assim, se eu estou num ambiente e, vamos supor, estou no salão, feita essa moça que eu vou falar dela agora, eu conheci no salão de um amigo meu. Eu estou no salão, a pessoa chega, boa tarde, mesmo que ela não tenha dado para mim, ela deu um boa tarde, aí eu falo, boa tarde, eu respondo, é questão de educação. Se aquela pessoa tá batendo um papo, né, e eu achar que aquele papo ali tá gostoso e eu lembrei de alguma coisa, eu tento entrar no papo, e eu percebo que a pessoa não deu muito importante, então eu já fico na minha. A pessoa não quer conversa, ela só quer conversa com fulano, então eu já fico na minha. Eu sou aquela pessoa bem assim. Mas eu sou uma pessoa muito séria. Boa tarde, eu fico lá na minha, eu fico calada. Então quando eu chego na academia, essa mulher que eu vou falar agora, ela é uma pessoa que frequenta esse salão desse meu amigo e que ela faz treino na mesma academia que eu. Então, às vezes, eu não sei se ela tem horários alternados, às vezes ela tá ali de manhã também. Mas eu já percebi, uma vez que eu tava lá nesse meu amigo, estávamos só eu, ela e meu amigo, faz um tempo isso, acho que faz mais de 2 anos. Eles estavam conversando num assunto, ela tava na cadeira, eu tava na outra, que eu tava com um produto no cabelo esperando. Aí eu respondi, eu falei, assim. Eu percebi que ela não gostou muito da intromissão de outra pessoa no papo. Ou ela não gostou da intromissão, ou na verdade ela olhou pra mim. Eu vou ter que começar outro vídeo pra poder terminar de falar aqui. Eu falo muito, minha gente, mas enfim, tem gente que gosta desses vídeos, então vamos lá, agora eu tô finalizando. Então eu percebi que ela não gostou muito e tá tudo certo. Então eu fiquei na minha lá, terminei meu procedimento, vim embora e tá tudo certo, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas enfim, ela tá sempre na academia. Como eu sei que... Eu percebi que ela não foi com minha cara, eu também não falo, sabe? Eu passo por ela, pra lá, pra cá e sem estresse, e tá tudo certo. Aí quinta-feira, eu fui fazer meu treino, né? Cheguei, fiz o aquecimento, fiz o treino e tal, não sei o que. Aí tem uma máquina lá, essa máquina, eu já até botei nos shorts aí, que é uma máquina que você... É uma máquina que ela faz uma cruz, né? Em 3 partes, essas 3 partes, a de lá e as 2 de cá, é que eu não sei o nome dos aparelhos, gente, que você coloca a barra para você fazer o treino assim ou assim, certo? E a única que é a de puxar, que é você puxar o peso, eu botei um dia desses os shorts aí. Só tem uma. São 3 da barra e uma só puxando. Aí eu cheguei nessa barra, e só das 3, só uma que é baixinha que eu consigo alcançar para colocar a minha barrinha para puxar, né? As outras 2 são altas. Então, quando aquela que é baixinha tá ocupada, eu vou para outro aparelho, espero alguém terminar e depois, quando ela tá vazia, eu vou lá e faço. Aí, quando eu cheguei, eu peguei os negócios que eu não vi ninguém lá. Aí eu peguei a minha barra para levar e quando eu cheguei, que vi na baixinha, tinha uma barra lá, né? E tinha um rapaz assim de costa fazendo o exercício. Eu falei, eita, tem gente aqui. Mas eu vou perguntar. Aí eu falei, moço, aí ele virou assim, eu falei, você tá usando a máquina? Ele disse, não, tô não. Eu não sei se foi ele que deixou lá. Aí eu tirei a barra que tava lá, guardei no lugar, peguei a minha, coloquei no lugar e fiz o meu exercício. Ali eu faço com 2 barras diferentes. Terminei, quando eu estava terminando a segunda série da outra puxada, esse rapaz estava naquela de puxar. Eu não quis perguntar para ele se ele já estava terminando, porque eu não acho legal, eu prefiro ir quando ela está desocupada. Aí como ele estava, porque quando eu saio dali, eu já vou para ali, eu faço uma série, né? Porque como eu vou poucos dias na semana, então eu faço
tudo que tem que fazer num dia só, de braço e de perna também. Aí eu vi que ele estava sentado, eu não quis perguntar se ele ia demorar. Aí eu fui para outro aparelho que fica mais no fundo. Fiz tava fazendo um aparelho e essa moça chegou. Aí ela chegou, ó, tá aqui. Eu tenho que contar essa história para vocês para ver como o ser humano é. Tava aqui a cruz. Aqui é a entrada da academia, certo? Aqui é o final da sala. Ela pegou, eu não tinha visto, né? Ela pegou e fez o da barra do outro lado. Aqui é a cruz, né? Eu tava pra cá, ela pegou o outro do outro lado. Tem uma barra no meio assim, não dá pra ver. Ela tava fazendo exercício ali. Eu vi pelo vídeo que ela tava fazendo a barra ali. Aí eu saí de um aparelho. Aí o outro que estava perto eu já fiz logo. Quando eu terminar esse aparelho, que eu estava quase terminando meu treino, quando eu terminar esse aparelho eu vou fazer a puxada que eu não fiz ainda, porque o rapaz estava sentado, o aparelho estava vazio. Aí eu terminei esse outro aparelho e fui em direção ao aparelho da puxada. Quando eu fui na direção, eu acho que ela viu do outro lado. Aí ela correu. Ela correu para chegar no aparelho que eu ia. Aí eu falei assim, amiga, porque eu sei que ela não vai com minha cara, mas enfim, né? Eu falei, amiga, você tá fazendo aqui ou lá? Aí ela olhou pra mim e disse, nos dois, bem grossa. Aí eu, vixe, saí, né? Me virei, porque eu não gosto de confusão com ninguém. Eu me virei, aí o personal viu, né? Um personal bem legal. Ele até assiste o canal, é um personal bem legal, eu esqueci o nome dele. Aí ele viu a ignorância da menina, né? Aí ele, Valquíria... Aí eu olhei, né, que eu nunca tinha feito aquela máquina, ele disse, vem aqui fazer essa. Aí eu, essa daqui pode ser, aí ele disse, pode, faça essa. Aí botou, essa aqui é a mesma coisa, pode fazer aqui, não sei o quê. Aí foi lá, botou o peso pra mim, botou o negócio pra mim. Aí eu sentei, né, eu tinha tirado o fone de ouvido pra perguntar qual que ela tava fazendo. Aí eu tirei o fone de ouvido, aí ela ficou resmungando lá onde eu ia fazer, né? Ela ficou resmungando. E aí eu falando com ele, eu disse, eu tô até com pressa hoje, que quando eu sair do treino, eu vou no centro fazer umas coisas, depois pra passar na Tacarejo pra poder ir pra casa. Aí ele disse, eu disse, aí conversou um pouquinho comigo, eu fiz o meu exercício, não falei mais nada, nem virei, que eu fiquei de costa pra ela, não virei. E eu percebi que ela tava resmungando alguma coisa que eu não entendi o que era, né? Por causa do som da academia, porque eu escuto o meu próprio som. Aí eu fui, terminei, depois fui fazer o outro treino lá do outro lado, terminei, fui embora, e depois eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, é por isso que tem tanta briga nesse mundo, meu Deus, porque as pessoas são intolerantes demais. É tipo assim, amiga, eu vou dizer por mim, tá, minha gente, porque é da minha personalidade. Já aconteceu isso comigo. Amiga, você tá aqui ou lá? Eu, Valquíria. Amiga, ó, assim, eu tô fazendo os dois aparelhos porque não tem quase ninguém na academia. Mas se você quiser fazer, eu já fiz isso, se você quiser fazer, pode fazer. Ou então, dizia assim, deixa eu só terminar, quando eu terminar eu te aviso. Aí você libera aí, porque, pra não quebrar o treino, porque uma pessoa só não pode ocupar dois aparelhos, minha gente. Vamos ter consciência, a academia não é particular não, a academia todo mundo paga igual e todo mundo tem o mesmo direito que todo mundo. Então, se eu quisesse bater o pé ali e fosse de briga, o negócio ia ser feio. Graças a Deus eu nem sou assim, detesto baixaria, detesto bate-boca, tanto que ela ficou falando um monte de coisa lá que eu nem entendi. Porque quando eu percebi que ela estava resmungando, eu botei o fone de ouvido, e quando ele veio falar comigo, aí eu tirei o fone para falar com ele, eu escutei que ela estava resmungando lá, sozinha, porque não tinha ninguém, ela estava sozinha resmungando. Aí eu pensei comigo, a pessoa tem que ser muito amarga para poder ser desse jeito, minha gente, não é normal. Se você, como eu, pronto, um dia desse eu cheguei para fazer perna. Aí um dos personagens lá que eu gosto muito da Alisson estava com uma pessoa, né? Aí quando eu subi, aí ele tava numa máquina lá com a menina, aí eu fui fazer uma máquina. Quando eu terminei essa máquina, fui para outra máquina. Quando eu terminei essa, que fui para outra, que esse dia foi perna, aí daqui a pouco lá vem ele com essa pessoa, né? Aí, tudo bom, tudo bom? Ele fala comigo, tudo bom, tudo bom? Ele disse assim, dá para revezar com ela? Aí eu disse assim, fique com essa máquina, eu faço outra. Ele disse, não, vocês revezam. Eu disse assim, é porque eu não gosto de revezar, sou chata. Mas pode fazer. Ele, não, eu queria, então fica. Eu digo, não, pode fazer. Eu cheguei agora, então qualquer uma que eu fizer aqui, eu não tô terminando o treino, não. Qualquer uma que eu fizer aqui tá tranquilo, fique aí, sem estresse nenhum.
Aí deu uma risada, eles, não, tá tranquilo, viu? Sem estresse, pode fazer. Saí, fui para outra máquina, quando eu saí da outra máquina, voltei, fiz o que eu tinha que fazer. Porque eu acho, minha gente, que sabe aquela frase que eu sempre digo, eu sou assim também no trânsito, gentileza gera gentileza. Do mesmo jeito que você faz para alguém, alguém vai fazer para você. Eu sempre gosto de parar em faixa de pedestre para as pessoas passarem, que muita gente não para. E quando eu estou na condição de pedestre, eu fico rezando para que alguém pare para eu poder passar. Quando tem alguém saindo, que você está numa via, que tem alguém saindo e que tem muita gente que não deixa, eu sou prova viva disso. Às vezes eu vou para o polo moveleiro, passo da rotatória, aí é logo em seguida a entrada para o polo moveleiro, né? Que é o contrário. Às vezes eu fico um tempão ali. A rotatória às vezes está ali, ó, na espera, mas a pessoa avança e não deixa a pessoa passar, não dá um espaço para a pessoa passar. Então eu fico super feliz quando alguém sinaliza para mim para entrar, quando alguém num cruzamento que eu estou saindo para o carro sinaliza para eu passar. Então eu procuro fazer a mesma coisa, porque é isso. Bondade gera bondade, gentileza gera gentileza. Então eu acho que a pessoa tem que ser muito amarga para ser assim. Eu não acredito que uma pessoa que distrata o outro, porque para eu, Valquíria, distratar alguém, eu tenho que estar no meu pico máximo de estresse. Porque o que eu puder evitar, eu, Valquíria, eu evito. Porque eu acho que ninguém merece. Se eu não estou num dia bem, ninguém merece. Pronto, um comentário. Deixa eu ler esse comentário que eu guardei para falar nesse vídeo. Essa semana teve um comentário. Só vou falar isso agora e vou desligar. Eu espero que... Eu sei que nem todo mundo vê esse vídeo, né? Mas para quem veja aí, gente, meu muito obrigado, porque eu sei que tem muita gente que gosta. Deixa eu ler esse comentário para vocês aqui. Porque eu acho que tem coisas que são desnecessárias. Cadê? Num vídeo de um antiquário que eu fiz há um tempo atrás, né? Eu tento aqui voltar nos antiquários. O Tito Cabral. Vou até fazer questão de ler o nome dele, né? Ele viu o vídeo. Tem vários vídeos. Esse antiquário em especial que eu fiz o vídeo, foram vários vídeos. Eu nem fiz questão de explicar isso aqui para ele. Com certeza, ele viu esse vídeo, o YouTube recomendou, ele deve ter procurado coisas de antiquário, o YouTube recomendou esse vídeo e ele viu. Mas nesse antiquário São Bernardo, como ele é muito grande, eu não sei se foram 3 ou 4 vídeos que eu fiz, né? Fiz por etapas, porque o antiquário é muito grande. E um dos vídeos, eu mostrei mais disco de vinil, relógios, eu me lembro como se fosse hoje. Mas foram vários vídeos. Então, teve vídeo que eu mostrei mais móvel, teve vídeo que eu mostrei mais porcelana, teve vídeo que eu mostrei mais aquelas camas, teve vídeo que eu mostrei, acho que esse foi o último vídeo, que eu deixei por último, que era o vinil, que tem gente que coleciona, e aqueles relógios antigos de parede. Ele deve ter pego esse vídeo. Aí a pessoa, né, não acordou bem, enfim, ou aconteceu alguma coisa no trabalho, ou não dormiu direito. Eu vou falar porque ele é homem, né? Senão eu ia dizer, não, a mulher estava de TPM, mas não era uma mulher, era um homem. Eu acho que ele não estava bem, né? Eu acho que ele abriu o YouTube, vamos pensar assim. Eu acho que ele abriu o YouTube, tá aqui o comentário. Não dá pra ver. Eita, saiu. Bateu aqui e saiu. Aqui o comentário. Eu acho que ele não estava bem, aí ele comentou esse dia, mas tá tudo certo, né? Aí ele viu esse vídeo, o YouTube recomendou esse, ele viu mais o que? Vinil, mas não sabendo ele que se ele fosse mais educado, eu teria até mandado até o link para ele, amigo, aqui tem o que você está procurando. Mas ele foi muito mal educado. Ele colocou assim, antiquário é para mostrar a beleza dos móveis e não perder tempo mostrando discos antigos. Queremos ver o que é bonito, a arte dos móveis, e não conversa fiada de discos velhos. Uau! Eu li, aí eu coloquei, amigo, você perdeu seu tempo comentando com essas palavras. Se você fosse mais educado, eu até concordaria com você. Eu mostro o que eu acho interessante. Assiste o canal quem quer. Eu não obrigo ninguém. Vai na paz. Não sei se vai dar pra ver. Não? Aí, quem quiser printar para ler. Então, assim, né? É outra coisa que eu acredito. Se muitas vezes, a não ser que você esteja naqueles dias que você também não está bem. Porque tem dia que a gente também não está bem.
Então, se você um dia topa com alguém que não está bem e você também não está bem, aí o negócio complica, né? Aí o negócio fica feio, né? Porque você também não está bem, a pessoa também não está bem, aí o negócio ficou complicado. Mas se você estiver naqueles seus dias, eu ultimamente estou muito bem com a minha... Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito resolvida. Mas se você é uma pessoa que está bem, evita. Uma vez no Atacarejo, eu cheguei no caixa e falei, bom dia, moça. Aí fui botar as coisas em cima, bom dia, moça. Ela não olhou pra mim nem me respondeu. Aí eu novamente peguei um item e falei, moça, bom dia. Ela novamente não me respondeu. Eu falei, ela não quer conversa, ela não deve estar bem. Botei tudo lá, ela foi passando com muita raiva, eu percebi. Ela foi passando com muita raiva as coisas, quando ela terminou de passar, aí eu falei do débito, ela fez tal. Quando eu botei todas as coisas no carro, eu falei, moça, eu não sei qual o problema que você tem. Mas se você tá aí sentada, seja mais educado com as pessoas, porque eu, Valquíria, não tenho nada a ver com o que acontecer com você. Pense nisso. Saí e fui embora. Né? Porque não adianta, tem gente que vai, que esbraveja, que, nossa, mas eu chamo o gerente, não sei o quê. Eu não sou de fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu não gosto desse tipo... Gente, eu detesto baixaria. Eu odeio baixaria. Se alguém vier falar alguma coisa comigo, eu vou fazer de conta que não é comigo e vou me embora. Eu não gosto. É como eu digo, só se eu tiver no meu grau de estresse muito elevado, com algum problema, com alguma coisa, porque você faz coisas até que você se arrepende depois. Mas no meu normal eu procuro manter o meu equilíbrio em qualquer situação. Em qualquer situação. Eu só vou falar, agora realmente é a última vez que eu falei de equilíbrio, me lembrei. Em qualquer situação. Eu vou falar isso aí e encerrar o vídeo. Quando eu tava, que meu marido estava entubado lá no Costa Cavalcante, lá em Foz, que eu acho que hoje eu sei que foi uma crise de ansiedade, mas eu tive uma crise, comecei a ficar com falta de ar. Como eu já estava com Covid e ninguém nunca pensava em negócio de ansiedade, eu comecei a sentir falta de ar, e meu filho já foi de São Paulo ficar comigo, que eu já estava sem o Covid. Aí ele, mãe, o que é que você tem? Eu disse, eu não estou conseguindo respirar. E eu fiquei tentando, não conseguia. Aí meu filho ligou para a Luzia, que foi o anjo. Deus é bom demais, ele coloca muito anjo maravilhoso na minha vida. É por isso, meu pai, que eu só tenho gratidão por tudo nessa vida. A Luzia trabalhava com meu marido, e foi ela que foi o meu suporte em toda essa etapa daí, da internação, de tudo foi com a Luzia. Eu sou apaixonada por ela. Aí eu já ia falar uma coisa que não é pra falar, depois eu falo. Outra oportunidade eu falo. Enfim, então ele ligou pra Luzia, a Luzia, de madrugada, a Luzia saiu de casa e foi me buscar pra levar na emergência. Eu falei até assim, já eram as 3 horas da manhã, eu falei, Luzia, vá pra casa. Vá pra casa, quando eu sair daqui eu pego um táxi. Aí ela disse, de jeito nenhum, eu não vou deixar você aqui não, de jeito nenhum. Vocês acreditam que ela ficou dentro, que não podia entrar, né? Ela ficou dentro do carro, no estacionamento, a gente saiu, já estava amanhecendo o dia, e ela não me deixou sozinha. É um anjo de luz aquela pessoa. Ela mora em Foz, todo ano no aniversário dela, eu peço um bolo na Sodier e mando entregar, todo ano. E isso ainda é pouco por tudo que ela fez por mim. E ela tá ali no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu Facebook. Aí eu cheguei lá com muita falta de ar. Quando eu cheguei, olha que o equilíbrio é tudo. Eu só vou falar isso aqui e vou desligar realmente. Eu vou sair daqui a pouco. O equilíbrio é tudo. Eu cheguei com falta de ar. Então, quando eu cheguei, como naquela época, né, o hospital separou uma parte só para o Covid. Como eu já tinha tido Covid, eu fui atendida lá e eu tava realmente ruim. Eles foram colocar uma medicação. Eu nunca tinha feito isso. Meu marido, quando ele foi socorrido uma vez, ele disse, amor, é tão ruim, dói muito. É uma agulha que coloca aqui por baixo da pele, assim, eu não sei nem dizer pra vocês direito como é que é, eu sei que é aqui. E eu sou uma pessoa que eu não posso ver sangue, que eu não posso ver agulha, que baixa a minha pressão. Gente, a moça foi fazer isso em mim, né? Quando ela foi colocar a agulha, eu comecei a passar mal, a minha pressão baixou. Aí eu falei, moça, a minha pressão tá baixando.
Aí ela, tenha calma, tenha calma. Eu falei, moça, a minha pressão tá baixando. Aí ela, tenha calma. Elas até me levaram para fazer uma ressonância. Eu estava esperando para fazer uma ressonância. Aí ela, tenha calma, tenha calma. Eu falei, moça, você não tá entendendo. A minha pressão tá baixando. Eu comecei a tremer. Quando eu comecei a tremer, a me bater. Eu estava totalmente consciente, eu me lembro de tudo. Mas eu comecei a bater. Me bater todinha, né? A minha pressão baixou demais. Ela chama os enfermeiros. Foram 4 enfermeiros em cima de mim. Eu estava ali lúcida, vendo tudo, mas eu não conseguia controlar o que estava acontecendo com o meu corpo, né? Eu gelei na hora, fiquei gelando. Eu sentia como se estivesse num lugar a menos 50 graus, eu acho. Eu me sentia toda gelada. Um frio. E eu bati o queixo assim, moça, eu tô morrendo de frio. Aí ela foi chamar e trouxeram a medicação para mim, já colocaram a medicação. Olha, foi uma agonia naquele dia no hospital. E eu, naquele momento, é tudo muito rápido, naquele momento que eu senti que a minha pressão baixou, que ela disse assim, tá não sei quanto por não sei quanto, quanto? Aí todo mundo correu. Aí naquele momento que baixou, que eu fiquei naquela aflição, mas eu estava totalmente consciente do que estava acontecendo, eu pensei, pronto, eu vou morrer aqui, né? Mas eu fiquei ali, em pensamento. Eu juro pra vocês, como Deus eu sei que existe, Ele tá lá e Ele não me deixa mentir, que eu fiquei na hora, meu Pai, olhe por mim, me socorra, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou em paz, eu estou tranquila, eu não vou me desesperar, eu vou manter o equilíbrio, porque eu sei que o Senhor está do meu lado, porque eu sei que tudo só acontece com a sua permissão. E olhe por todos esses que estão aqui, meu Pai, que está todo mundo sofrendo. E fiquei em oração, rezando o Pai Nosso, rezando o Pai Nosso, rezando o Pai Nosso o tempo todo ali. Depois que ela me medicou, aí trouxe 2 mantas para colocar em cima de mim. Eu ainda fiquei, depois de um tempo, depois de uma meia hora, eu ainda estava tremendo assim. Eu falei, moça, por que é que eu estou tremendo? Ela falou, é normal, não se preocupe não. É assim mesmo, daqui a pouco sua pressão vai normalizar, que minha pressão ela é mais para baixa. Aí quando eu saí de lá para fazer o exame, que eu ainda tava meio trêmula assim, eles não me deixaram nem andando. Eles trouxeram uma cadeira de rodas, me botaram na cadeira de rodas. Quando eu cheguei na sala para esperar para fazer, aí o rapaz disse, foi essa da pressão? Foi. Ela disse, foi. Ele disse, tá certo. Aí eu fiquei lá esperando para fazer a ressonância, enfim. Mas naquele momento, que eu quero dizer para vocês é que naquele momento de aflição, de desespero que eu estava, eu ainda assim consegui manter o equilíbrio e pedir a Deus para me manter ali naquele equilíbrio, me manter ali lúcida de tudo, porque ia dar tudo certo, porque eu ia me acalmar. E foi, e deu tudo certo. Então é o que eu digo para vocês. Eu até coloquei aí, tudo na vida passa, né? Até as coisas ruins, uma hora ela passa. Tudo passou, não saiu como eu esperava, meu marido faleceu, mas é tudo com a permissão de Deus. Eu sempre entrego tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Gente, muito obrigada para quem viu até aqui. Eu sei que, como eu falei, tem muita gente que não gosta desse tipo de vídeo, não é muito visualizado, mas sempre que tiver alguma polêmica aqui, eu vou falar, vou fazer esse tipo de vídeo mais para contar as minhas experiências, porque eu acho legal, porque às vezes tem gente que gosta de ouvir, tem gente que se identifica, e eu acho legal fazer esse tipo de conteúdo também. Então, assim, sempre que tiver alguma polêmica aqui, de alguma coisa que eu postei, de alguma coisa assim, vocês estão livres para comentar o que vocês quiserem. Olha, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, não. E tá tudo certo. Eu só vou pedir que vocês não editem. Se vocês escreverem o que vocês acham, mantenham a palavra de vocês. Eu não vou brigar com ninguém, não. De jeito nenhum, eu vou respeitar. Do mesmo jeito que eu respeito a opinião de vocês, eu espero que vocês respeitem a minha. E tá tudo certo. E se a gente se respeitassem mais, se as pessoas se respeitassem mais, o mundo seria outro, mas infelizmente não é. Que a paz de Jesus esteja presente na vida de todos vocês. E muito obrigada para quem chegou até aqui. Um cheiro!